Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor. Deus abençoe o Ministério de Louvor. Vocês são mil. Deus abençoe. Pode tomar teu assento na galeria, na nave da igreja. Só lembrando aos papais e às mamães que na próxima quinta-feira, dia 11, nós teremos ensaio às 18 horas com o infantil e às 19h30 com o fundamental. Os papais e mamães anotem aí. Quinta-feira, dia 11. 10 ou 11, gente? 10 ou 11? É 10? Então vocês me induziram ao erro aqui, ó. Ah, meu Deus. Muito bem. Abra sua Bíblia comigo em Juízes, capítulo de número 13. Pastor Wellington já antecipou aqui, falando sobre as quartas-feiras, sobre o propósito de novembro, forjando propósitos. E só para ampliar o aviso que está correto, é quarta e domingo. Quarta e domingo. Juízes capítulo 13, verso 1. Nós vamos ler até o verso de número 5. Amém? E os filhos de Israel fizeram o mal diante dos olhos do Senhor, e o Senhor os entregou na mão dos filisteus por 40 anos. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril e não dava à luz. E o anjo do Senhor apareceu para a mulher e lhe disse: eis que agora tu és estéril e não dás à luz, mas conceberás e darás à luz um filho. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, não bebas vinho, nem bebida forte, não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás, darás à luz um filho. Nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto a criança será um nazireu para Deus desde o ventre, e ele começará a libertar Israel das mãos dos filisteus. Amém. O livro de Juízes é um livro que narra o hiato, o espaço de liderança política do povo de Israel. Quando Josué entra na terra prometida e vence as batalhas tribais, entrega e distribui as terras, Josué vem a falecer e as tribos já estão distribuídas, as 12 tribos, mas elas estão sem liderança política. Então, a cada período, Deus levanta alguém para defender aquele povo. Na ausência da liderança do povo, nós vemos claramente a partir do verso de número 1 que o povo se apostatou da fé. O verso 1 diz que
os filhos de Israel fizeram o mal diante dos olhos do Senhor. E isso acontecia por causa da ausência da liderança. O ano que nós lemos aqui, entre aproximadamente 1000 a.C., tem esse cenário religioso. Pela ausência da liderança, o povo se afastava de Deus e Deus permitia que eles fossem punidos. E nessa atual circunstância, é um inimigo comum que nós conhecemos muito, uma nação comum que nós falamos muito, e é os filisteus. Os filisteus, eles dominam 5 cidades, que é muito falada na Bíblia Sagrada, e é eles que fazem, durante esses 40 anos, conforme diz o verso de número 1, que o povo de Israel estejam entregues. Junto a isso, nós temos também uma situação social que está acontecendo. Há uma mudança de era muito importante na história do mundo, que muitas das vezes nós lemos o texto sagrado e nós não unimos as informações históricas com o que está acontecendo com o povo de Deus. O ano de 1000 a 1200 a.C. é o ano da Era do Ferro. A Era do Ferro, ela vem para mudar a maneira como os governantes governam o mundo. Porque até então, as armas, lanças, eram feitas de bronze e de cobre. Mas nesse período, na Era do Ferro, a humanidade descobre o minério, e esse minério agora está sob domínio dos mais poderosos. Quem detém a habilidade, a tecnologia de moldar o ferro, tem controle. Parece muito com os nossos dias. Nós vivemos um período de pandemia e o mundo ficou entregue a algumas nações onde só elas tinham a vacina. Na Era do Ferro era muito parecido. As nações que tinham as habilidades de forjar o ferro eram as nações que tinham o poder em suas mãos. E os filisteus eram uma dessas nações. Se você puder ainda, com a sua Bíblia em mãos, abra comigo num período semelhante, contemporâneo, 1 Samuel, capítulo de número 13. Eu quero mostrar a realidade daquele povo e esse fato histórico que eu estou mostrando para você. 1 Samuel, capítulo de número 13, verso de número 19. O texto sagrado diz assim: ora, não havia ferreiro ao longo de toda a terra de Israel. Preste atenção nisso. Pois os filisteus, é os mesmos que nós estamos lendo lá em Juízes. Pois os filisteus diziam para que os hebreus não façam para si espadas ou lanças. Ou seja, na Era do Ferro, quem tinha o domínio, a habilidade de controlar a manipulação do ferro, era quem tinha o poder. E nós vemos aqui em 1 Samuel capítulo 13 que um desses povos eram os filisteus. Agora veja o cenário de Juízes capítulo 13 que nós estamos lendo. Nós estamos lendo a introdução da narrativa do prenúncio do nascimento de um homem chamado Sansão. Existem coisas que só Sansão
entre os juízes vai carregar. Como, por exemplo, poucos homens na Bíblia tiveram o seu nascimento pronunciado por anjos. Pouquíssimos. Nós temos Isaac, nós temos Sansão, nós temos João Batista e nós temos Jesus. O Sansão tem uma característica peculiar no prenúncio do seu nascimento. Outra informação importante é que, dentre os 12 juízes do livro dos Juízes, nenhum recebeu força como atributo do Espírito Santo. Só Sansão, nenhum outro. Agora, contemplando um cenário social onde o povo de Israel estava apóstata da fé, e o domínio do ferro, do poder bélico, de armas de guerra, estava sob domínio dos filisteus, Deus vai começar a forjar no seu coração e nos céus um homem para começar uma obra e um projeto que de forma natural não seria possível. Os filisteus tinham domínio, tinha a forja do ferro, mas a forja dos filisteus não tinha comparação com as forjas que tem no céu. A forja, na nossa atualidade, nós podemos até dizer que temos em nossa região uma das maiores empresas, talvez do Brasil, aonde manipula o aço. Nosso bairro, ele tem estabelecido uma empresa chamada Vilares Metal, aonde os maiores fornos, as maiores forjas de manipulação de metal está aqui na nossa região. Era como se a manipulação do metal e do aço naquela região e naquele período estivesse sob domínio dos filisteus. Com isso eles retinham o poder, com isso eles retinham autoridade e domínio sobre os seus vassalos, sobre aqueles a qual eles dominavam, mas mal sabiam eles que existe uma forja muito maior, que é uma forja que está estabelecida no coração de Deus. E se há um lugar para forjar propósitos indestrutíveis, esse lugar se chama coração de Deus. Olha para essa pessoa que está do teu lado e diga assim: a maior e mais poderosa forja se chama coração de Deus. Se chama coração de Deus. Deus te trouxe aqui para forjar propósitos, e talvez você não sabia ainda, mas a maior e melhor, mais potente, indestrutível forja se chama coração de Deus. E talvez você diz o seguinte: pastor, este propósito que nós estamos pensando, este propósito que nós estamos querendo forjar, ele é muito duro, é meu marido, é minha esposa, é meu filho, é meu patrão, é a situação da minha empresa, eu acho que é duro demais, parece até o aço mais duro da terra. Não tem problema, coloca na temperatura dos céus e ele vai manipular a ponto de tornar aquilo a seu propósito específico. Não tem aço duro, resistente, que não chega ao ponto de fusão de uma forja preparada para aquele propósito. Olha para quem está do teu lado e diga assim: o aço mais duro também tem ponto de fusão. Diga: o coração duro tem ponto de fusão. O filho duro tem ponto de fusão. A situação difícil tem ponto de fusão.
E Deus chamou ministros aqui. Esse hino que cantou nesse altar, eu comecei a sentir a presença de Deus desde o início, mas eu fiquei em dúvida. Eu falei: Senhor, será que é isso que o Senhor quer mesmo que eu ministro para a tua igreja hoje? E de repente, não estava na escala, não ensaiou nem nada, mas daqui a pouco a adoração começou. Somos seus ministros, não negue o seu fogo. Eu sei que este fogo é o fogo que purifica. Eu sei que esse fogo é o fogo que tira a impureza. Oh meu Deus, tem gente que não gosta do fogo do altar, mas o crente que tem propósito adora o fogo do altar. Deixa eu dizer para você, talvez você fale: pastor, meu Deus do céu, eu não sei o que vai ser, essa situação é muito complicada, esse projeto é muito difícil, é muito complicado. Se esse projeto não for feno, pode jogar no altar. Dá uma olhadinha para esse irmão que está do teu lado. Você já viu o crente que o projeto dele acaba rápido? É porque é projeto de feno, é porque é propósito de feno, é porque quando entra na fornalha, o feno desaparece, é consumido, mas o metal, mais o ouro, esses quando são colocados no forno para serem forjados, quanto mais o fogo aquece, mais ele mostra o seu valor. E tem fogo que Deus coloca na nossa vida, é para purificar mesmo, é para tirar a impureza mesmo, é para poder moldar mesmo, porque tem coisa que precisa ser moldada na nossa vida. Crente aqui na Ágape não é crente serralheiro não, que solda uma coisa por cima da outra, que prega uma peça por cima da outra, não. Aqui Deus forja propósitos conforme o seu querer. Veja que Deus vai fazer algo diferente. Os filisteus tinham o poder do ferro, ninguém tinha naquela região. Mas Deus vai forjar no céu um homem mais forte do mundo. Não tem um homem mais forte que Sansão. Deus vai forjar no céu um homem forte, para poder enfrentar o aço que era a oposição do inimigo. Aquilo que o inimigo dominava, Sansão vai quebrar. A Bíblia diz que em uma certa ocasião ele pega um portão inteiro e arranca com seus próprios braços, de tanta força que o homem tinha. Porque a forja, nenhuma arma. Diga comigo assim: nenhuma arma forjada contra mim prevalecerá, porque eu fui forjado no coração de Deus. Talvez o inimigo está tentando manter você refém, tentando manter você sob servidão, mas Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: eu tenho um propósito na tua vida, está sendo forjado, exige tempo. Veja que o texto diz no verso 1, que os filisteus esteve sob domínio do povo por 40 anos. 40 anos é um tempo, e eu fiquei orando ao Senhor. Eu falei: Senhor, o que é que pode significar isso? E Deus estava dizendo no meu coração: esses propósitos que não são feno, propósitos grandes, propósitos que fazem a diferença, são propósitos que exigem experiência, maturidade, exige trabalho. É assim que aconteceu com Moisés. Moisés precisou passar 40 anos apacentando ovelhas do seu sogro Jetro. Com 40 anos Deus chamou ele para a forja. Ele viu o fogo da forja. Deus olhou para ele e falou: tira a sandália do seu pé, que esse lugar aqui que você está pisando, esse lugar é sagrado. Quando o Moisés entrou e colocou o pé, Deus falou: eu te chamei para ser o libertador de Israel. Deus estava trabalhando. Tem projeto grande que está sendo forjado na tua vida, que precisa de maturidade. Maturidade. Será que você pode dizer comigo? Diga: projetos grandes, projetos que mudam histórias, exige maturidade. Isso aí. Deus coloca o Moisés
40 anos para cuidar de ovelha, mas não é o bastante, porque agora o Moisés está maduro, mas vai ter que trabalhar com um povo que não está maduro. Então Deus vai colocar o povo também num processo de maturidade, e o povo sai do Egito e passa por mais 40 anos no deserto para poder atingir maturidade. Jesus sai do Jordão, o Espírito leva ele para o deserto, e ele fica lá quanto tempo? 40 dias. Até o ponto do diabo chegar e testar para falar, deixa eu ver se ele está maduro o suficiente para cair nas minhas ciladas. Jesus está pronto, atingiu ali o ápice do tempo de jejum necessário. O diabo chegou nele e falou assim, você está com fome, não está? E Jesus estava com fome, como muitas vezes nós estamos também. E o diabo falou, então transforma as pedras que você vê em pães, você tem poder para isso. Ele diz, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Sabe quando é que nós vamos estar maduro? Quando é algo que a gente precisa, quando é algo que a gente necessita, e a gente é provado nisso, e a gente diz, não! Não! Estou maduro dessa vez, porque em outras oportunidades eu não neguei, eu caí na cilada do inimigo, eu entrei na artimanha dele, eu fui envolvido nas artimanhas do diabo, mas não, dessa vez eu estou entendendo, Deus está forjando um povo, Deus está forjando homens e mulheres neste lugar, que entendem que precisa de maturidade, porque os imaturos desistem, porque os imaturos não permanecem, porque os imaturos não têm a capacidade de entender que é Deus que está trabalhando. Imaturidade é algo que interrompe projetos, porque a imaturidade faz com que nós olhemos e avaliemos condições na nossa vida espiritual, na nossa casa, na nossa família, e nós olhamos e dizemos que isso não está acontecendo porque eu não sou o melhor. Isso não está acontecendo porque ninguém me vê. Isso não está acontecendo porque eu não tenho recurso financeiro. Se eu tivesse dinheiro, eu não seria humilhado como eu sou. Se eu tivesse dinheiro, iriam olhar para mim diferente. Se a minha família fosse reconhecida na sociedade onde eu estou inserido, então eu seria diferente, eu seria melhor. Tem gente que é imaturo o suficiente para colocar estes pontos como impedimento para poder viver o propósito forjado no coração de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, Deus não precisa de favorecimento, Deus não precisa de reconhecimento de sociedade, Deus precisa de um homem chamado Manoá que ora e de uma mulher estéril em meio a um movimento, em meio a uma sociedade que quem controla o poder bélico ainda é a oposição, e Deus escolhe uma mulher estéril e manda o anjo lá para dizer para ela, você não gerava, eu não preciso de favorecimento, eu não preciso de um útero fértil, eu preciso de gente que tem fé. Deus não precisa de bons ventos na tua vida para mudar a história da tua casa. Ele não precisa de nada disso. Ele precisava era de um Zezinho lá na prisão para poder transformar a história do Egito. De alguém que foi recusado pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos, foi acusado injustamente pela mulher de Potifar. Ele não tinha favorecimento nenhum, ele estava na cadeia, mas de repente ele disse a um dos seus companheiros dizendo, se lembra de mim um dia que você estiver na presença do rei. Ele não precisava de favorecimento humano. Aí Deus vai usar alguém que está lá dentro da casa do rei para dizer, eu lembro de um. Eu lembro de um, está preso, não tem favorecimento nenhum, era um escravo, foi acusado, está lá porque, segundo a acusação, ele foi alguém que tentou a violência contra a mulher do seu senhor. E o rei Faraó fala, manda chamar ele para cá. Deus não precisa de favorecimento. Deus não precisa de favorecimento. Chegou na casa de um homem chamado Jessé.
Tem gente entendendo aqui nessa noite. Deus me trouxe aqui para dizer que tem projetos sendo forjados no coração de Deus, mas há um processo aqui. Vocês estão entendendo? Levanta a mão assim, só para eu saber que você está entendendo isso. Ele chega na casa de Jessé, o profeta Samuel, e ele olha para as pessoas mais bonitas, para os homens mais belos, formosos, e o Samuel enganado, como nós somos enganados muitas vezes, e o Samuel olha e no coração dele fala, esse grandão, bonitão, todo vistoso, fala bem, esse é o rei, e Deus olha para ele e fala, não, nada disso, não é esse não. E aí vai o primeiro, o segundo, e assim vai. Quando termina todos os homens, aí ele olha para o Jessé e fala assim, acabaram-se os mancebos. Tinha um pequenino que não era favorecido, não estava em casa, estava no meio das ovelhas. É sem favorecimento mesmo. Ele não precisou de favorecimento para poder abençoar Sara. Ele não precisou de favorecimento para abençoar Rebeca. Ele não precisou de favorecimento para poder abençoar Davi. Ele não precisou de favorecimento para poder gerar Jesus Cristo em Maria. Mas ele precisa de um coração com fé. Abandona essa sua defesa de que precisa estar em igualdade, em favorecimento. Deus não precisa. Ele quebra tudo e diz, eu vou fazer na vida do Manoá. A mulher é estéril, ninguém está esperando nada, e vocês já estão há 40 anos, mas há 40 anos eu estou com o altar aceso aqui, e agora eu vou liberar uma unção, meu Espírito Santo vai descer sobre este menino, e ele vai ser cheio de poder, cheio de força. Então, se você estava dentro da sua lista, esperando algum tipo de favorecimento, risca isso da sua lista, porque para que você possa viver o projeto forjado no coração de Deus, não precisa. Verso 2. E havia um certo homem de Zorá, da família dos Danitas, descendentes de Dan, cujo nome era Manoá, e a sua esposa era estéril. Você vai esperar que vai nascer de uma mulher estéril um homem que é forte o suficiente, e depois não vai nascer nenhum homem mais forte do que ele. No meio de uma situação como essa, veja o que Deus prepara. Olha para quem está do teu lado e diz assim, o inimigo pode até forjar armas contra você e contra a sua família, mas a arma de Deus, ela é mais poderosa, e a arma do inimigo não vai prevalecer. Os filisteus detinham a manipulação do aço, o poder bélico estava sobre eles, mas Deus colocou tanta força na mão de Sansão que não adiantava espada forjada no fogo contra os filhos de Israel. Sansão tinha força o suficiente para segurar a espada, para segurar a lança, quebrar o arco, quebrar a lança. Ele tinha força suficiente. Deus nunca vai forjar algo na tua vida inferior ao que o inimigo tem preparado contra você. Deus vai ser sempre superior. A força dele é maior, o poder dele é maior, a estratégia dele pode ser uma estratégia que parece ser paradoxal, mas dentro dessa estratégia paradoxal, ele vai te dar vitória. Está aqui, uma mulher estéril, não dava luz, mas agora vai passar a dar a luz, e o anjo do Senhor vai aparecer ela, e vai dizer que ela vai gerar um filho. Então a primeira coisa que nós vemos, para que os projetos forjados no coração de Deus sejam realizados, eu preciso ter maturidade. Diga assim, ó, eu preciso ter maturidade para viver os projetos forjados no coração de Deus. Primeiro ponto. Segundo, Deus não precisa, diga comigo isso, diga, Deus não precisa de favorecimento para realizar os seus propósitos em minha vida. Ele precisa da minha vida para realizar
os seus propósitos. Esse é o segundo ponto. Terceiro ponto. Deus precisa de pessoas disciplinadas. Quer viver o extraordinário de Deus? Quer viver as coisas mais incríveis de Deus na tua vida? Então você precisa ser alguém disciplinado. Deus nunca vai fazer um projeto forjado no coração dele, grande, com pessoas indisciplinadas. Deus está em aliança com a mulher de Manoá. E olha o que diz o texto. Abra sua Bíblia comigo. No verso de número 4. Verso de número 4. Olha o que diz o texto. Agora, portanto, guarda-te, rogo-te, que não bebas vinho, nem bebida forte, não comas nenhuma coisa impura, pois eis que conceberás e darás à luz a um filho, e nenhuma navalha passará sobre a sua cabeça, porquanto essa criança será um nazireu para Deus desde o ventre. Se tem uma das coisas mais difíceis que existe, é viver uma vida disciplinada, é conduzir uma família debaixo da disciplina da palavra de Deus, é ter jovens na igreja que vivem uma vida de disciplina. O louvor é bom, a adoração é extraordinária, mas se não tiver debaixo da disciplina da palavra, não vai obter êxito. A palavra do Senhor diz, Efésios capítulo 6, verso de número 3 e 4, diz que os pais devem disciplinar os seus filhos na doutrina da palavra. Então há uma série de pessoas que querem viver milagres de Deus, que querem ver o agir de Deus de maneira extraordinária, mas não vive uma vida de disciplina. Ele quer cantar bem, mas ele não ensaia. Ele quer tocar bem, mas ele não ensaia. Ele quer pregar, mas ele não vem na escola bíblica, ele não lê a Bíblia. Ele quer orar e profetizar, mas na quarta, 7h30, ele não vem para oração. Sexta, 7h30, ele não vem para oração. Domingo, 5h30, ele não vem para oração. Eu não sei aonde é que ele está tentando viver essa vida, mas a vida dentro do propósito forjado no coração de Deus exige disciplina. Eu imagino a mãe de Sansão, quando ele criança, ele olha para os seus amiguinhos, e só ele com o cabelo crescido. E aí ele chega em casa e fala: mamãe, todo mundo tem o cabelo curto, mamãe. Você já ouviu isso? Todo mundo faz, todo mundo vai, todo mundo é. E aí uma postura disciplinada da mãe dizendo: você não é todo mundo. Você foi forjado no coração de Deus. Será que você pode olhar para quem está do teu lado e diz assim: todo mundo pode fazer qualquer coisa, mas você não é todo mundo. Você foi forjado no coração de Deus. Tem coisa que você até pode fazer, mas não convém, porque você precisa viver uma vida de disciplina. Tem alguém que olha para você e diz: você é quadrado, você é isso e aquilo. Para quem na igreja quarta, para quem na igreja domingo, para quem na igreja sábado, para quem encontro de casais, para que oração? É porque você precisa viver uma vida de disciplina, porque Deus está na tua história. A disciplina faz parte. A gente quer viver bênção, milagres, transformações, mas não quer viver uma vida de disciplina. Disciplinado, regrado. Todo mundo lá com o seu cabelo cortado, e todo mundo chegava na hora da janta e tinha o cálicezinho lá. Ou à tarde os amigos passavam com um cachinho de uva, e a boca do Sansão chega espumava. Mas a hora que dava aquela vontade, como às vezes dava vontade da gente sair fora,
O Espírito Santo que estava nele falava assim: você foi forjado no coração de Deus. O Espírito Santo ele nos conduz, o Espírito Santo ele nos orienta, o Espírito Santo nos diz, e muitas vezes nós estamos diante de romper a linha do limite da disciplina que Deus quer para as nossas vidas, e o Espírito Santo está lá dizendo: não. Você diz: mas todo mundo faz, pastor. Mas você não é todo mundo. Mas todo mundo é assim, mas nós não somos todo mundo. Mas todo mundo isso, todo mundo aquilo. Eu não sou todo mundo, eu não sou daqui, eu não sou desse lugar não. Eu fui chamado, eu fui escolhido. Ele me conheceu antes da fundação do mundo, então eu não preciso estar alienado a este mundo. Eu preciso saber para qual propósito Ele me chamou. Eu preciso saber. E dentro deste propósito existem regras, maturidade. Não preciso me preocupar com favoritismo, disciplina. E a gente olha para o Sansão, e a única coisa que dependia dele era a decisão. Deus forjou, Deus deu poder, Deus deu o Espírito, Deus deu o propósito. Porque não adiantava nada o Sansão vir de uma mulher estéril, ser um nazireu, ter força extrema, mas não saber para o que ele nasceu. E o texto nos revela no verso de número 5, diz que ele nasceu para começar a libertar o povo de Israel. Mas tem coisa que o Sansão não conseguiu fazer, por isso ele só começou. Mas a forja não apagou. Levíticos capítulo 6, verso 13 diz: o fogo arderá continuamente sobre o altar. A forja continua acesa. E foi dessa forja que ele liberou a maior arma contra as hostes, principados, potestades malignas. E esta arma se chama Jesus Cristo. Talvez durante a nossa história toda nós nos posicionamos, talvez como o profeta Isaías, nós estamos no meio de um povo impuro, de lábios impuros, e Deus vai falar: o problema é esse, ô anjo, pega aqui nessa forja que está acesa, pega aqui com Atenais, pega aqui e coloca na boca dele, porque essa forja aqui purifica. E quando pegou o tição tirado do fogo ali, e colocou nos lábios do profeta, ele foi purificado. O profeta, o sacerdote Josué, em Zacarias capítulo 3, ele estava diante de um povo que ele estava corrompido, as vestes estavam sujas, e Satanás, o acusador, estava diante dele. Aí Deus chega e olha para Josué e diz assim: você é um tição tirado do fogo, tirado da forja. Satanás não vai prevalecer contra você. E a Bíblia diz que Deus pega a veste suja de Josué e transforma essa veste suja numa veste limpa, e posicionou Josué diante do inimigo, do adversário, e o adversário não prevaleceu contra o profeta ou sacerdote Josué. Deus está neste lugar nessa noite, está dizendo para você: sabe o melhor lugar para colocar os seus projetos não é na forja do mundo, não é na forja do seu coração, não é colocar projetos de feno, mas o melhor lugar para colocar os seus projetos é na forja chamada coração de Deus. E a forja chamada coração de Deus está aqui neste altar. Você precisa colocar a tua casa neste altar, você precisa colocar a tua família neste altar, você precisa colocar teu filho neste altar, você precisa colocar o teu futuro neste altar, porque quando você pega tudo isso, que talvez na tua mão é resistente o suficiente, é resistente o bastante, assim como o ferro, talvez o metal mais duro na sua mão, mas quando ele é colocado na forja, ele vai chegar num ponto de fusão, e quando chega no ponto de fusão, ele está pronto para poder ser colocado num molde.
Amandarabadacandarabás. Sabe qual que é o detalhe? É que o molde foi formado antes da fundação do mundo. Olha para quem está do teu lado e diga assim: você é um molde. Olha para mais 2 ou 3 pessoas e diga: você é um molde. Diga: sabe, esse molde foi preparado para receber uma arma chamada Espírito Santo. Ora mandarabadacanturiabadas. A palavra diz que Jesus fez o que fez, não porque ele era Deus, mas fez o que fez porque ele fazia pelo Espírito Santo. O molde era o corpo físico. Talvez você olhe e diz: pastor, eu sou fraco. Mas a forja foi feita nos céus. Você pode dizer: pastor, eu não tenho condições. Não tem problema. Existe uma arma poderosa que é mais cortante, mais penetrante do que uma espada de 2 gumes. Ela é capaz de entrar na divisão da alma e do espírito e discernir os pensamentos do homem, e essa arma se chama Espírito Santo de Deus. E através do Espírito Santo, quando ele entra na nossa vida, ele direciona, ele coloca as palavras corretas, ele coloca as decisões corretas, mas é no altar. É numa forja que não se apaga. E essa forja está no coração de Deus. Eu não sei quais os propósitos que você tem para a tua casa. Eu não sei quais os propósitos que você tem para a tua família, teus filhos ou teu futuro. Mas se você ficar tentando trabalhar como serralheiro, você vai conseguir soldar uma peça, soldar outra peça. E talvez você olhe para, no final de tudo, não é aquilo que você gostaria que fosse. Mas quando chega no ponto da fusão, é igual o oleiro que pega o barro e vai manipulando ali, o mais duro aço, o mais duro coração, o mais duro homem, o mais duro pensamento, não consegue resistir diante do poder da forja chamado Deus. Pedro não resistiu, era durão, não resistiu. Paulo não resistiu. Os anos, as eras, os séculos não resistiram, porque houveram homens e mulheres que entenderam que não havia outro lugar a não ser o altar para colocar em súplica e em oração os seus projetos. Nós começamos o mês de novembro com este propósito, e nesta noite nós abrimos a nossa semana com uma proposta e um desafio: coloque o seu projeto na forja chamado coração de Deus. Ele manda agora uma arma para destruir o inferno. Ele manda agora uma arma para destruir a morte. Ele manda agora algo que foi forjado nos céus e que alguém olha para ele. E como diz o profeta Isaías, olhamos para ele e não vemos formosura nenhuma, desprezado entre os seus. Não havia beleza para o que o desejássemos, não havia favoritismo, mas ele não precisava de nada disso. E ele veio nas mesmas circunstâncias que o Sansão, mas a decisão de Jesus foi diferente.